Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tema trigonometria no triângulo retângulo. Primeiramente, nós vamos relembrar algumas informações importantes sobre o triângulo retângulo. Bom, nós já sabemos que o triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus e esse ângulo também é chamado de ângulo reto. Nós também conhecemos o nome dos lados do triângulo retângulo. Nós já sabemos que a maior medida no triângulo retângulo, a medida que está oposta ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Outra informação muito importante sobre o triângulo retângulo, e que é sempre muito bom relembrar, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos permite encontrar uma terceira medida no triângulo retângulo, quando nós já conhecemos a medida de outros dois lados. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Voltando à trigonometria, os catetos agora terão sobrenome. Perceba que, se escolhermos esse ângulo e chamarmos ele de alfa, o cateto que está de frente a alfa é chamado de cateto oposto, e o cateto que está do lado de alfa, que participa desse ângulo alfa, é chamado de cateto adjacente. Uma informação interessante é que a trigonometria surgiu exatamente no triângulo retângulo. Muito antigamente, os matemáticos perceberam que sempre que se tinha um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, a medida do cateto oposto era sempre a metade da hipotenusa. E eles perceberam que, independente do tamanho desses lados, sempre que esse ângulo fosse de 30 graus e que se fazia a divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa, eles tinham uma constante. E foi aí que surgiu a primeira relação trigonométrica que eles resolveram chamar de seno. Seno é a divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Perceba que, quando temos um triângulo retângulo qualquer, e esse ângulo é o mesmo em vários outros triângulos retângulos, quando se faz a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, nós sempre teremos o mesmo valor. Esse valor é uma constante. E os matemáticos resolveram verificar se essa mesma relação acontecia também com os outros lados do triângulo retângulo. E foi aí que surgiu a segunda relação trigonométrica, que eles resolveram chamar de cosseno. Cosseno é a divisão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Os matemáticos perceberam que, assim como no seno, sempre que se tinha triângulos retângulos de medidas diferentes, mas o ângulo era o mesmo, quando eles faziam a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, eles também tinham uma constante. E aí, então, surgiu a terceira relação trigonométrica, que eles resolveram chamar de tangente. Tangente é a divisão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Perceba que um triângulo retângulo, além do ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos eles vão variar entre 1 e 89 graus. E aí a gente precisa pensar o seguinte: será que nós teremos que memorizar essa constante de todos esses ângulos de 1 até 89? E teremos que memorizar esses ângulos nas relações de seno, cosseno e tangente? E a resposta é não. Existem alguns ângulos que são muito utilizados, que são chamados de ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Esses ângulos são mais utilizados, então é importante memorizar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tem uma musiquinha que muita gente já conhece, que é bem tranquila para se memorizar
a medida desse seno e desse cosseno e dessa tangente, que é a seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai em cima do 2 e do 3. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, já que nós já relembramos o que é um triângulo retângulo, nós já relembramos o Teorema de Pitágoras, nós já relembramos como surgiu as relações de seno, cosseno e tangente e também os ângulos notáveis, eu separei para vocês aqui um exemplo bem tranquilo para a gente resolver utilizando trigonometria. E o exemplo é o seguinte: tendo-se um triângulo retângulo, a hipotenusa medindo 13 e um dos catetos medindo 12. Qual é a tangente de alfa? Perceba que tangente é a divisão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas veja só, nós não temos a medida do cateto adjacente e nem temos a medida desse ângulo. E agora? Agora é só recorrer ao Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: se em um triângulo retângulo você conhece a medida de dois lados, utilizando o Teorema de Pitágoras, você pode encontrar a terceira medida. O Teorema de Pitágoras é igual a hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Nossa hipotenusa aqui é 13. 13 ao quadrado, 169. Igual 12 ao quadrado, que é 144, mais x ao quadrado, que é a medida do outro cateto, que a gente quer descobrir aqui. Resolvendo essa equação, vai ficar assim, olha, x ao quadrado é igual a 169 menos 144. Fazendo essa subtração, 169 menos 144, nós temos 25. Jogando 25 na raiz quadrada, nós acabamos de descobrir que a medida deste outro cateto é igual a 5. Bom, já que nós descobrimos que a medida do outro cateto é igual a 5 centímetros, fica fácil agora descobrir a tangente desse triângulo. A tangente não é a divisão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente? Se o cateto oposto mede 12 e o cateto adjacente nós acabamos de descobrir vale 5, logo a tangente de alfa é igual a 12 sobre 5. E aqui nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa ajudar vocês. Um beijo e até mais!